Olá, o nosso assunto é sobre marketing para médicos, um assunto bastante interessante e bastante controverso também, até porque nem todos os profissionais da área da saúde, não só o médico, né, mas os profissionais da área da saúde como um todo, desconhecem muito a importância de nós sabermos sobre marketing. Antes de começar a falar sobre marketing propriamente dito, é importante a gente ter em mente que nós, da área da saúde, não somos preparados para aprender a vender os nossos serviços. A gente se forma na faculdade, nos tornamos bons técnicos e com o tempo a gente vai se aperfeiçoando, nós vamos nos capacitando para atender cada vez melhor o nosso cliente, porém muitas vezes esbarramos em situações como faltas de clientes ou clientes que não nos pagam bem pelos nossos serviços, um mercado extremamente competitivo, com muita gente formada no mercado, o cliente cada vez mais exigente. E aí, o que fazer nesse momento onde nós realmente precisamos ter um posicionamento de mercado mais forte, mais diferenciado e que gere melhores resultados? Essa conversa, eu acredito que seja bastante relevante, principalmente no contexto de nós conseguirmos sermos mais felizes dentro daquilo que a gente faz. Então, se eu me formei, por exemplo, em medicina, fisioterapia, odontologia, independentemente da área em que eu me graduei, eu preciso, além de ser um bom técnico, também saber vender os meus serviços. Quando eu falo em saber vender serviços, não significa que eu vá fazer comércio com a minha atividade profissional. É aí um ponto onde muitos profissionais da área da saúde, particularmente até os médicos, que a gente percebe que tem uma resistência maior em conhecer mais sobre a área de marketing, sobre as estratégias de marketing, por considerarem que isso seja antiético, que fere o código de ética médica. Mas eu digo que é principalmente por falta de conhecimento. Hoje nós podemos sim e devemos trabalhar a nossa imagem, mas principalmente um conceito de qualidade do nosso trabalho. O cliente ele precisa enxergar a nossa pessoa, o nosso eu profissional, como realmente alguém que é diferenciado no mercado, alguém que oferece serviços de elevada qualidade e que não pode ser comparado com um ou com outro. Mas como é que diante desse contexto tão complexo, eu diria no início, né, quando a gente não consegue entender bem como isso funciona, eu fui treinado para ser um médico, para atender o meu paciente e para fazer com que ele tenha melhores resultados dentro da terapêutica que eu instituí. E agora, esse universo em que eu tenho que entender sobre clientes, eu preciso saber captar cliente para o meu negócio ou para o meu consultório e até, quem sabe, gerar relacionamentos mais lucrativos com a minha clientela. O cliente mudou, hoje eu não falo mais paciente, nós devemos falar cliente. E aí, como é que a gente fica diante de tanta informação e diante de tantas mudanças que de fato aconteceram e vêm acontecendo no dia a dia? Como a ideia aqui da nossa conversa é nós falarmos sobre a área comercial, como eu consigo vender melhor os meus serviços, como que eu consigo apresentar melhor o meu trabalho de maneira que eu realmente vendo um conceito, o que eu preciso estudar ou aprender para que eu faça isso com excelência e não fique parecendo um comércio. Nós teremos aqui, nessa conversa, alguns assuntos bastante interessantes para esclarecimento. Então, nós vamos falar um pouco sobre empreendedorismo, vamos falar um pouco sobre marketing, vamos falar um pouco sobre a importância do cliente, da secretária também, que muitas vezes te acompanha, seja no seu consultório, na clínica, no hospital, num plano de saúde, na empresa de home care, enfim, geralmente a gente tem contato com secretária e vamos também falar sobre algumas estratégias para que nós consigamos captar mais e melhores clientes ou mais e melhores pacientes e com isso fazer mais e melhores negócios. Antes da gente começar a falar destes assuntos, né, falar sobre empreendedorismo, marketing, eu vou começar contando uma história bem interessante.
eu fui para Campinas há alguns anos ministrar um curso que se chama Captação de Clientes em Consultório e Marketing Pessoal. Esse curso foi realizado na Associação Médica de Campinas. E durante o nosso curso, logo no início, um psiquiatra levantou a mão e falou assim: Celiane, eu estou muito curioso para conhecer o seu curso, até peguei o folder lá embaixo na recepção, e quando vi captação de clientes em consultório, me chamou muita atenção. Eu me mudei recentemente aqui para Campinas, eu morava numa outra cidade do interior, já tinha minha clientela estabelecida, e quando me mudei para Campinas, eu praticamente não conheço ninguém aqui. E fiquei pensando como que eu vou construir uma nova clientela num lugar que eu pouco conheço e que tenho poucos relacionamentos. E eu quero saber se o que eu fiz está certo ou não. E ele falou que, em função de não conhecer o mercado, ele resolveu começar a visitar alguns médicos da cidade para falar sobre os seus serviços. E ele comentou, antes de tudo, assim: olha, eu sou psiquiatra, eu não posso atender pelo convênio, porque hoje eu vejo que o médico está prostituído por causa do convênio. Ele fica preso ao convênio, então quanto mais ele atende, mais ele ganha, mas por outro lado ele não faz um trabalho de qualidade, um trabalho diferenciado, fica aquela coisa muito a toque e vamos, né? Aquele atendimento muito rápido, sem muita qualidade, palavras dele. E o meu trabalho não pode ser assim. Eu sou psiquiatra, eu preciso de um tempo para sentar e conversar com o meu paciente. E por isso, então, eu preciso atender pacientes particulares. Eu tenho que encontrar pacientes particulares, porque eu não vou atender pelo convênio. Aí eu resolvi, então, começar a visitar alguns médicos aqui na cidade. Eu não sei se eu fiz certo, mas eu resolvi, então, entrar em contato com algumas especialidades. Eu fui lá e comecei a divulgar o meu serviço. E eu quero saber de você o que você pensa, o que você acha de tudo isso. E eu falei: parabéns, doutor. Você fez algo que é extremamente relevante. Hoje, se eu ficar somente esperando o meu cliente ou meu paciente no consultório, se eu não tenho uma boa propaganda boca a boca, dificilmente ele vai vir. E se eu me mudei para uma região onde poucas pessoas me conhecem, eu realmente preciso mostrar o meu trabalho. Então, se eu não saio para visitar outras pessoas, ou se eu não tenho quem faça isso para mim, como é que vai ficar então? Você agiu certo, é isso aí, você tem que sair, visitar pessoas estratégicas, porque essas pessoas estratégicas, elas são importantes para te indicar novos clientes, te indicar novos pacientes. Então hoje, se você não tem quem divulgue o seu trabalho, é fundamental que você então procure outras pessoas, realize parcerias, para que essas pessoas propaguem então a divulgação do seu trabalho, propaguem o seu negócio, divulguem o seu negócio. E com isso, ele apresentou, na verdade, uma característica empreendedora. Olha que interessante. O empreendedorismo é fundamental para qualquer empresa ou para qualquer profissional dentro desse mercado de alta competitividade. O Sebrae, ele diz o seguinte, que os profissionais que mais obtêm sucesso e se destacam no mercado de trabalho são os empreendedores. Então veja, se eu me formei na área da saúde ou numa área voltada para administração, humanas, independentemente da área, se eu desejo ter sucesso e me destacar mais no mercado de trabalho, eu preciso ser mais empreendedora. O que significa isso? Que eu preciso desenvolver habilidades e competências que facilitem com que eu gere mais negócios. Não necessariamente construa uma empresa, uma estrutura física propriamente dita, né? Uma razão social, que eu me torne uma pessoa jurídica, não é isso. Mas a partir do momento em que eu consigo mostrar mais os meus serviços para os clientes e com isso atrair mais pessoas, seja para mim ou para a empresa onde eu trabalho, eu estou tendo uma atitude mais empreendedora. E na área da saúde, nós somos pouquíssimos empreendedores. Os profissionais da área da saúde são pouco empreendedores e por isso têm dificuldades de trabalhar com a área comercial, porque a gente não se preparou
para trabalhar com a área comercial. Nós somos da área da saúde, para isso é que a gente foi formado, né? Atender pacientes com excelência e com isso contribuir para a sua saúde, qualidade de vida e tudo mais. Agora, aprender a fazer negócio com a nossa profissão, aí é outra história. E é exatamente o contexto da nossa conversa aqui. É que nós aprendamos a fazer negócios com a nossa profissão, de uma maneira ética e considerando que nós vendemos conceito, vendemos diferenciais. Quando a gente fala em empreendedorismo, algumas características, elas se sobressaem. O que significa isso? Que para eu desenvolver um perfil mais empreendedor, é fundamental que eu seja uma pessoa mais visionária. O que é isso? Que eu enxergue lá na frente, que eu consiga ver o que vai acontecer. A pessoa que é empreendedora, ela também é uma pessoa mais otimista, ela é mais ousada, ela é uma pessoa que realiza mais planejamento, ela traça as suas metas e coloca no papel as estratégias que ela precisa desenvolver para se atingir um determinado objetivo, um determinado alvo. Então, ela, além de planejar, ela monitora sistematicamente aquilo que ela planejou, para saber se está dando certo ou não. Então, os empreendedores são aquelas pessoas mais ousadas, elas são pessoas que acreditam que o que ela está fazendo vai dar certo, principalmente se ela trabalha com planejamento, que aí, claro, ela está canalizando energia, esforços, estratégias para que ela obtenha mais resultados. Então, o empreendedor, ele trabalha muito em cima de dados, muito em cima de comportamentos, e se ele não tem aqueles comportamentos, ele precisa desenvolver. Então, nós que somos da área da saúde, nós precisamos desenvolver algumas dessas características mais empreendedoras.